Fala equipe, tudo bom? Sou o professor Ricardo Ambrosio, sejam bem-vindos ao meu canal. Essa é a nossa série discutindo evidências científicas em saúde a respeito da dor crônica. Então eu vou falar hoje, mais do que um artigo, mas vou usar principalmente uma revisão que saiu agora em 2020, no final, muito importante, na verdade no meio de 2020, sobre a dor neuropática, tá? Ela é do Physiological Reviews, então vou deixar aqui o artigo mostrando para vocês tudo certinho. Quem quiser também pode me enviar uma mensagem e eu passo, tá bom? O que é muito importante, falaremos sobre dor neuropática. O conceito de dor neuropática está atrelado a uma alteração, a um mau funcionamento do sistema somatosensorial, do sistema nervoso, de alguma forma, central ou periférica. Então o artigo ele já começa demonstrando as possibilidades que nós teríamos de regiões que estariam afetadas, né? Dentre essas possibilidades, nós teríamos uma alteração que ele cita nos receptores periféricos, né? E aqui é muito delicado analisar que essa alteração talvez tivesse relação com uma dor nociplástica e não neuropática, mas enfim, ele cita essa possibilidade, né? A lesão do nervo periférico que pode ocorrer em qualquer local da sua extensão, o que favorece, sim, né, a formação de um impulso elétrico que esteja sendo formado no local errado, a partir do local errado, ou sem o estímulo necessário, que não seria o suficiente para gerar um risco, né? Ou até mesmo sem estímulo, ele já está sendo criado. Tá? E aí nós temos as lesões medulares e encefálicas. Então nós temos a avulsão de ramos ali próximos da medula, nós temos a secção da medula, nós temos fratura que poderia ter fragmentos para a região medular, assim como também as lesões encefálicas, desde acidentes vasculares encefálicos, outras condições que poderiam gerar dores neuropáticas baseado nas vias superiores, tá? Então, o artigo ele começa discutindo esses fatos e aí cada um deles tem realmente uma relação. É super importante no seu diagnóstico você determinar qual é a origem dessa condição, até para que seja passível de realizar um tratamento adequado, tá? Vocês estão ouvindo as patinhas do meu cachorro. Bom, para o diagnóstico, o artigo cita a grande necessidade de ter um padrão ouro para biomarcadores, o que auxiliaria em diagnosticar frente a algum tipo de exame laboratorial, por exemplo, né? E aí nós não temos essa condição. Por quê? Né? Dentre as discussões nós temos a grande variedade de possibilidades de traumas ou possibilidades de origens dessa dor neuropática, o que dificultaria isso, né? E o quanto isso influencia no sistema de uma forma sistêmica. Se você tiver uma alteração que seja periférica ou que seja medular, será que vai alterar da mesma forma? Então isso é difícil você ter presença de alguns biomarcadores, né? E aí o padrão ouro ele fica deficitário. E a grande necessidade para o diagnóstico é buscar primeiro causas óbvias, né? O artigo cita muito isso, causas óbvias, tá? E aí, Titi, depois você sai. E aí nessas causas óbvias, nós podemos já antever a possibilidade de algum tipo de lesão que geraria dor neuropática. Tá? Pensando no diagnóstico ainda, eu teria 3 vertentes citadas pelo nosso artigo, né? Teria que ser um diagnóstico válido, confiável e generalizado, que ele cita, né? O que seria um válido? Quando os mecanismos eles estão correspondentes ao que você está vendo. Tá? Confiável é quando você teria uma correlação entre examinadores, por exemplo, e generalizável é quando todas essas condições, sejam leves ou sejam graves, te direciona ao caminho que você está citando. Frente a esses diagnósticos, o artigo ele nos mostra 3 diferentes condições de classificação. A primeira é uma dor neuropática possível. Essa dor neuropática possível é quando a história da lesão ela tem uma relevância importante.
Então daí você precisa começar coletando uma boa anamnese, fazendo um questionamento adequado e conhecendo as lesões traumáticas ou não, né, as condições de saúde que levariam à neuropatia. Quando ela evolui para provável, nós temos os sinais e os sintomas, né, principalmente sensoriais, eles estão muito bem correlacionados a um local neuroanatômico, um dermátomo, principalmente. Né? Então nós temos aqui, ó, tal região é correspondência do nervo ulnar, é correspondência do ramo X. E essa região é a que está afetada. Então já mostra uma dor de classificação possível, neuropaticamente, tá? E a confirmada é quando os testes diagnósticos, né, eles confirmam essa possibilidade de doença e o sistema somatosensorial, a sua lesão, explica muito bem a sua dor. Então o artigo ele divide nessas possibilidades, tá? E para auxiliar, ele traz as principais manifestações que nós teríamos de dores neuropáticas. Por que é importante que o profissional de saúde, que vai avaliar o paciente com uma dor, saiba as principais manifestações clínicas da dor neuropática? Porque, comumente, o paciente não tem bons descritores para nos explicar essa dor. Dor neuropática é uma dor que ela não traz bons descritores. Isso é muito importante de você notar. Então o paciente ele não consegue te relatar de maneira adequada o que ele está sentindo. Ele tem deficiência, porque não são sintomatologias conhecidas, como uma sintomatologia de um entorse, de uma contusão, ou de uma laceração, ou mesmo algum evento leve que gera uma dor nociceptiva, que é aquela mais conhecida. Então, frente a isso, você pode auxiliar esse paciente de várias formas, e aqui muito cuidado no momento da comunicação, para que você não acabe expondo ou induzindo o paciente a responder às suas manifestações clínicas, tá? No sentido de questionar, olha, dói em queimação, né? Ou dá choque, não dá choque? Então, tomar muito cuidado, né? Esse tem vários questionários, inventários de dor, que o paciente pode até ir marcando o que ele sente, pode ser um pouco mais confortável e preciso para o diagnóstico, né? Caso ele tenha vocabulário para isso também, importante notar o nível cultural. E aí o que nós temos? Sensação de queimação, tiro, picada, alfinetada, aperto, dor congelante, choque elétrico, e aí nós temos as parestesias e as alterações que possuem essas correlações, né? Formigamento, e assim por diante, alodínia, que pode vir associada à dor neuropática. Né? Esses são as discussões do artigo frente a esses elementos específicos, que auxilia muito no nosso momento clínico, né? Que mostra que antes de você fechar uma dor neuropática, você precisa entender bem qual a classificação que ela está, né? E quais são as quantidades de manifestações. Para auxiliá-lo, vou deixar aqui eu que vou editar, tá, pessoal? Por isso que eu tô fazendo aqui, né? Eu vou deixar aqui, ó, tomara que eu acerte na hora da edição, o DN4, que é um questionário de rastreio, né, de dor neuropática, a quarta edição. Pode ser muito utilizado, muito fácil, são 10 itens, e eu vou gravar um outro vídeo explicando essa utilização, mas já fica aqui esse questionário que auxilia vocês, tá bom? Então, esse é um artigo de revisão da Physiological Reviews muito legal. Na verdade, o artigo ele vai falar sobre dor neuropática, do mecanismo ao tratamento, e nós citamos inicialmente as partes do mecanismo, porque o tratamento eu vou relacionar com outros artigos em um próximo vídeo, tá? Então, fica atento às nossas séries de discussões de artigos científicos. Nem sempre os artigos serão deste ano, né? Por quê? Porque nós temos muitos artigos clássicos que são fundamentais e precisamos discuti-los também, tá bom? Não esquece de curtir a página, não esquece de compartilhar, ativar o sininho de notificações para você receber sempre uma discussão nova nessa série de evidências científicas sobre dor crônica. Valeu, equipe! Vamos evoluir juntos!